Robôs. A peça fundamental da indústria moderna, a chamada Indústria 4.0. Eles estão na Tesla, na Porsche, na Coca-Cola, na Airbus, na Boeing, na Bentley, na Siemens, na Pirelli, na Mercedes, bom, só para citar algumas. Os robôs são máquinas realmente incríveis, capazes de realizar diversas tarefas com elevada rapidez e precisão, sem precisar de intervenção humana. E existem atualmente diversos robôs, cada um projetado e construído para executar uma tarefa específica. Mas por que eles estão dominando as indústrias? E por que há cada vez mais empresas optando pelos robôs como sua maior força de trabalho no lugar dos humanos? Não estarão eles roubando a tão sonhada vaga? Primeiramente, temos de definir o que é um robô industrial. Segundo a ISO, a Organização Internacional de Normalização, um robô industrial é um manipulador multipropósito, controlado automaticamente, reprogramável, programável em 3 ou mais eixos. Ou ainda, um robô é um sistema mecânico de geometria variada formado por corpos rígidos articulados entre si, destinados a sustentar e posicionar ou orientar o órgão terminal que, dotado de garra mecânica ou ferramenta especializada, fica em contato direto com o processo. Bom, deixando de lado essas definições mais simples, podemos dizer que um robô é um dispositivo mecânico programável usado no lugar de pessoas para executar tarefas precisas ou repetitivas com elevado grau de precisão. E existem atualmente cerca de 22 empresas que fabricam esses robôs, sendo a ABB e a KUKA algumas das principais e mais conceituadas empresas no ramo. A primeira empresa a produzir um robô industrial foi a Unimation, fundada em 1956, e o primeiro robô industrial recebeu o nome Unimate, criado por George Devol e instalado numa fábrica da Ford Motor Company em 1961. No que toca à realização de tarefas entre humanos e robôs, podemos levar em consideração os seguintes aspectos. Para um humano capacitado, no início da realização de uma dada tarefa, o gráfico ficaria mais ou menos assim, com a precisão, a concentração, a velocidade, a taxa de acerto e a capacidade de repetitividade bastante elevada, enquanto o erro e a fadiga bastante baixa. Neste momento, o humano está na sua melhor fase de execução da tarefa, executando-a com bastante agilidade e flexibilidade e com muito pouco erro. Se dermos a mesma tarefa para um robô, no início da realização da tarefa, o gráfico ficaria mais ou menos assim, com o robô executando a tarefa com elevada precisão, taxa de acerto, velocidade e repetitividade, enquanto o erro ficaria a níveis muito mais baixos e a fadiga não existiria. Após algumas horas realizando a tarefa, o gráfico para o ser humano mudaria drasticamente e ficaria mais ou menos assim, com a precisão, a concentração, a velocidade e a taxa de acerto bastante reduzida, enquanto o erro e a fadiga, que antes quase não existiam, agora estão a níveis muito mais elevados, fazendo com que a qualidade do produto final esteja comprometida. Isso porque os humanos precisam de intervalos regulares de descanso para que a precisão, o ritmo e a concentração sejam restabelecidas. Já para o robô, após algumas horas realizando a mesma tarefa, o seu gráfico continuaria o mesmo, mantendo os mesmos níveis elevados de precisão, taxa de acerto, velocidade e repetitividade, assim como o erro que se manteria no mesmo nível baixo. Isso porque os robôs não ficam cansados mesmo após várias horas trabalhando continuamente. A única diferença notável seria que agora o robô estaria ligeiramente mais quente, mas isso não afetaria o seu desempenho. Isso demonstra o potencial que os robôs têm na execução de tarefas de forma contínua e repetitiva por longos períodos de tempo, e também explica o porquê de várias empresas optarem por robôs como sua maior força de trabalho nas linhas de montagem, onde a precisão e a repetitividade são fatores chaves e críticos, além de outros fatores que veremos mais à frente. Os robôs podem ser divididos em 6 categorias ou tipos: cartesianos, articulados, cilíndricos, Scara, Delta e Polar. Neste vídeo irei me focar nos robôs articulados. Um robô articulado, também conhecido como braço robotizado, é o tipo de robô mais presente nas indústrias. Eles possuem juntas e movimentos que se assemelham aos de um braço humano. Suas aplicações típicas incluem pintura, fundição, soldagem, movimentação de cargas, inspeção de produtos, realização de testes de qualidade. Tudo realizado de forma totalmente autônoma, com elevada precisão, velocidade e repetitividade. Os braços robotizados, comuns a empresas como Tesla e Porsche, são robôs que possuem 6 eixos de movimentação, os chamados Degrees of Freedom, ou eixos de liberdade, que se referem ao grau de liberdade que um corpo rígido, no caso o robô, possui se movimentando em um espaço tridimensional. Estes eixos podem ser divididos em 2 classes: eixos da base do robô e eixos da extremidade do robô. Os eixos da base do robô são um conjunto de 3 eixos que permitem que o robô se movimente para uma determinada posição no espaço. Estes eixos são denominados cintura, ombro e cotovelo.
waist, shoulder e elbow. A cintura ou waist é o primeiro eixo do robô e permite que o robô se rotacione em 180 ou 360 graus em relação à sua base, que pode ser fixa como estes robôs ou móvel como estes. Essa rotação é feita por um atuador interno. O ombro ou shoulder é o segundo eixo do robô, que permite que o robô faça movimentos para frente e para trás. O cotovelo ou elbow é o terceiro eixo do robô, que o permite fazer movimentos para cima ou para baixo. Os outros três eixos pertencem à classe dos eixos da extremidade do robô, sendo o primeiro, que corresponde ao quarto eixo do robô, é responsável por movimentos de rolagem. O quinto eixo é responsável por movimentos para cima e para baixo. E o sexto eixo, também chamado de órgão terminal, é responsável por movimentos de rolagem ou de aperto, como no caso dos robôs com tenazes, ou ainda, em outros casos, pode ser fixo. A configuração desses três últimos eixos pode variar dependendo da aplicação e tarefa para a qual o robô foi projetado. Então, se o robô realiza soldagens, o sexto eixo será de aperto. Se o robô realiza pinturas, o eixo poderá ser rotativo ou fixo dependendo do robô. Os robôs de última geração, presentes nas grandes indústrias automobilísticas, contam com uma ampla diversidade de sistemas que permitem ao robô se mover para diversas posições diferentes para que o robô possa realizar as suas tarefas, sendo eles atuadores, caixa de redução, câmeras, sensores, servomotores, além de uma complexa programação. O uso de sensores permite que o robô possa obter informações sobre ele mesmo e sobre seu ambiente, com a finalidade de realizar o trabalho para o qual foi destinado, além de poder modificá-lo de acordo com tal informação. Os sensores podem ser agrupados em duas categorias principais. Os sensores internos, que fornecem informação sobre as variáveis do próprio robô. Estes sensores podem ser codificadores ópticos, os chamados encoders. Eles estão situados nos eixos do robô e indicam aos computadores do robô o quanto o eixo rotativo do motor se moveu em relação à posição inicial. Isso é possível graças aos diodos emissores de luz, ou LED, que emitem luz e com base no quanto o motor se moveu, essa luz é ofuscada. E com isso é possível determinar com precisão o quanto o motor se moveu e em que posição o robô está. Existem também outros encoders que são encontrados dentro dos robôs, como os síncros, os resolvers, os potenciômetros multivoltas, tacômetros, entre outros, que trabalham em conjunto na atuação do robô. O outro tipo de sensores são os sensores externos, cujo objetivo é obter informação do ambiente ao redor do robô. Normalmente são sensores de segurança para proteção humana, como cortinas de luz, ultrassom, barreiras mecânicas, dispositivos sensíveis à pressão, sensores de contacto, sensores ópticos para determinação de distâncias e obstáculos e reconhecimento de objetos, lasers para determinação de proximidade das peças a manipular, entre outros. Munido desses equipamentos todos, os robôs são capazes de ter uma boa noção do ambiente ao redor deles, assim como informações precisas sobre si mesmos. A outra peça fundamental nos braços robotizados são os atuadores, que são dispositivos que causam movimento nos eixos do robô, que podem ser movimentos lineares ou movimentos rotativos, ou seja, permitem que o robô se movimente para cima ou para baixo, assim como movimentos de rolagem. Um atuador converte algum tipo de energia em movimento mecânico. Os três tipos de energia mais comuns para acionar os atuadores de um robô são pneumática, elétrica e hidráulica. Os atuadores hidráulicos possuem alto torque e velocidade de resposta, sendo adequados para atuar sobre cargas pesadas. Entretanto, requerem equipamentos como bombas, o que implica na necessidade de manutenção frequente, além de gerar grande ruído. Os atuadores pneumáticos são mais baratos e simples, entretanto, não podem ser controlados com precisão. Atualmente, os motores elétricos de corrente contínua e corrente alternada são os mais atrativos para serem empregados em robótica, devido ao custo mais barato e por serem silenciosos. Assim, robôs que possuem atuadores movidos a energia elétrica, combinados com as caixas de redução, permitem movimentos precisos nos diferentes eixos do robô. Mas ainda assim, não seriam capazes de realizar nenhuma tarefa porque falta a parte mais importante, o software e a programação deles. A programação é a parte mais importante, mais complexa e a maior consumidora de tempo de todo o processo de aquisição do robô. É nela que é definido o que o robô vai fazer, como vai fazer, quais ferramentas irá usar, por onde deve começar e por onde deve terminar. E tudo isso deve ser feito com precisão e dentro de um tempo cronometrado, de maneira que a próxima etapa da linha de produção seja iniciada. A escolha da linguagem de programação correta é um dos grandes problemas e requer bastante conhecimento na área, visto que cada robô é projetado, construído e programado para executar uma tarefa bem específica. Existem atualmente mais de 1.500 linguagens de programação no mundo, e para complicar ainda mais, várias empresas desenvolvedoras de robôs possuem a sua própria linguagem de programação.
Por exemplo, a ABB tem a sua linguagem de programação Rapid, a KUKA tem a linguagem KRL e a Kawasaki usa a linguagem AES. Mas as linguagens populares na indústria robótica se resumem a C#, .NET, Java, Python, C e C++. Mas existem outras linguagens bastante usadas para propósitos específicos, como é o caso do MATLAB, usado por engenheiros na análise, pesquisa e processamento de dados e no desenvolvimento de sistemas de controle. Há também as HDLs, Hardware Description Languages, usadas na programação de dispositivos eletrônicos nos robôs. A empresa KUKA oferece a família KUKA Architect, que é um conjunto de diversos softwares destinados à programação de robôs para a realização de tarefas específicas. Por exemplo, a KUKA Pallet Tech é um software que permite a programação e configuração para que o robô execute funções de paletização com diversos padrões de embalagem. Já o KUKA Gripper e Spot Tech permite a colaboração entre vários robôs para que executem funções de soldagem com gás de proteção e corta-plasma. Há também o KUKA Vision Tech, que permite o processamento de imagens graças a ferramentas eficazes para a detecção de objetos 2D, controle de qualidade, detecção de códigos, entre outros. Com isso, um mesmo robô pode servir para diferentes aplicações sem a necessidade de adquirir novos, tornando os robôs mais versáteis e diminuindo os custos na empresa, que é o que acontece na Tesla com alguns dos seus robôs. O mesmo robô que coloca os assentos dentro do carro, posteriormente troca de ferramentas e passa a colocar os vidros da frente e de trás no mesmo carro, tudo de forma totalmente autônoma. O preço do robô pode variar muito, dependendo do estado, se for novo ou usado, da aplicação e da capacidade de carga que o robô pode levantar. Por exemplo, um robô KUKA modelo QR210 que consegue carregar até 210 kg, bastante usado nas fábricas da Audi, BMW e Mercedes para aplicações de selantes, carregamento de cargas, assim como na montagem de peças, custa $37.000, somente o robô e o controlador. Já o robô KUKA, modelo QR500, usado para montagem, corte de peças, inspeção de peças e carregamento de cargas mais pesadas, tem um preço que varia dos $96.000 a $120.000. Alguns robôs custam mais de $400.000. Mas quando adicionados alguns periféricos, como controladores, SmartPad, softwares específicos, ferramentas para manuseio de cargas, o custo sobe para mais de $800.000. Em alguns casos, passa dos $1 milhão.